Meu nome é Luciana, tenho 49 anos, nasci em Itajaí, Santa Catarina. Sou filha de um ex-alcoólatra, hoje recuperado, uma mãe do lar, muito cuidadosa com a casa. Sou a mais velha de 3 irmãos, tivemos uma infância bem difícil. Períodos que o meu pai bebia era muito complicado, realmente a nossa família ficava bem desestruturada. Períodos que ele não bebia, ele era uma pessoa muito amigável, muita gente dentro da nossa casa, isso eu puxei dele. Eu gosto da casa cheia de gente, fazer comida, café, janta. E meu pai é assim. Como eu era irmã mais velha, com 12 anos já comecei a trabalhar fora. E algumas responsabilidades também ajudar em casa. Isso me gerou alguns traumas que mais tarde em Cristo fui me recuperando com o Senhor. A vida desestruturada dentro do lar. Hoje eu já tenho algumas lembranças, mas por muito tempo eu não me lembrava daquilo que eu tinha vivido na infância. Pelo fato da gente viver momentos de muita dificuldade dentro da nossa casa, de ter momentos de muita desestruturação, estar muito desestruturado, eu criei um mundo, uma bolha. Eu vivia num mundo de fantasia. Quando tinha alguma situação muito complicada na minha casa, meu pai com alcoolismo e outras situações que a gente vivia, eu tinha pensamentos longos de como seria a minha vida no futuro, de viagem. Eu montava uma história dentro da minha cabeça. E isso eu fui me treinando a entrar dentro de uma bolha. A minha infância é como se meu inconsciente ele apagou a minha infância. Eu não lembro dela, porque eu vivia dentro dessa bolha para não sofrer tanto. Hoje, desde 2005, quando o Senhor me tocou profundamente dentro da minha casa, no momento de oração que eu tive por 1 ano, ali o Senhor começou a me curar, começou a trazer as lembranças, e eu fui para Deus e fui chorando, fui buscando o Senhor, e algumas coisas vieram realmente para fora, onde o Senhor conseguiu tratar isso dentro de mim. Doeu muito, não foi uma coisa fácil, porque são lembranças doloridas, mas que o Senhor conseguiu realmente me curar. E a minha última vez que eu entrei dentro desse lugar de fuga, né, porque é um lugar de fuga essa bolha, foi no aniversário de 15 anos da Isabel. Eu cheguei lá, vi aquela festa que o Senhor tinha dado para ela, e eu vi aquilo tudo muito grande. É como se eu não tivesse participado da festa dela, pelo medo de acontecer alguma coisa de errado, como tinha sido por toda a minha infância, em alguns momentos que a gente viveu, eu entrei dentro daquela bolha. Isso também refletiu dentro do meu casamento, porque quando nós tínhamos uma situação grave com as meninas, com a Sara, que a gente teve dificuldade de acessar o coração dela, nas finanças, que foi o ponto mais forte da gente chegar num acordo, eu e o Juscelio, isso refletiu muito, porque eu ia para esse lugar de fuga, para esse lugar do nada, para esse lugar de não ter uma voz, de não ter uma fala, porque o medo de sofrer não me deixava dar a minha opinião, aquilo que realmente eu acreditava, não me deixava eu expressar aquilo que eu pensava. Então, às vezes, o Juscelio queria uma resposta de mim, queria uma ajuda e eu não conseguia dar, porque eu fazia com que a minha mente, a minha cabeça, ela ficasse vazia, para não sofrer. Eu entrava nesse mundo, nessa bolha. E como isso afetava muito meu casamento, não só meu casamento, mas a minha pessoa, a Isabel e a Sara e o Juscelio, e eu, Luciana, eu sempre não olhava só para mim. Eu sempre olhei para a Isabel e para a Sara, principalmente. Por quê? Porque elas vão ser a minha continuidade, né? Minha e do Juscelio. E eu olhava para o Juscelio e eu dizia assim, eu tenho que ser mais participativa naquilo que o Senhor está fazendo na vida dele. Então eu fui buscar isso no Senhor. Eu me converti 2 anos e meio depois do Juscelio. E uma das coisas que eu acreditava era o que estava realmente escrito na Bíblia, né? Então, se a Bíblia dissesse que a mulher tinha que ser sábia, eu tinha que buscar essa sabedoria, porque eu só conhecia a mulher tola. Eu não sabia quem era a mulher sábia. Eu comecei a ler as Escrituras e eu percebia, hoje eu consigo perceber isso, né? Mas conforme eu obedecia às ordenanças que estavam ali, o Senhor me mandava os recursos. E quando chegou 2005, eu acessei uma chave que a Bíblia fala que a oração em línguas é para minha edificação, não é para a edificação do outro. Então, eu disse assim, então tá, essa é para minha edificação, se é para minha edificação, é só orar, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso jejuar, ler mais a Bíblia, ir para o monte, então eu vou só orar em línguas. E aquele pastor que me ensinou, ele falou assim, não, começa com oração em línguas
E depois vai vir o jejum, depois vai vir a meditação da palavra, depois você vai para o monte. E ali foi aonde eu comecei a sair desse lugar de bolha, porque eu pratiquei a oração em línguas muito tempo, pratico até o dia de hoje, mas no ano de 2005 foi o ano que eu mergulhei mesmo. E aí eu fui entendendo que eu estava nesse mundo de bolha, que eu precisava sair desse lugar de trauma. E o Senhor foi me mostrando, foi onde o Senhor foi me mostrando os meus traumas, foi me levando em alguns momentos de oração que eu tinha em 2005. O Senhor falava: olha, tem algo para mim te mostrar. Você quer? Eu lembro de uma situação assim: você quer? Eu disse: Senhor, eu quero. Só assim, vai doer. Isso era um momento de oração, era a minha experiência. Não estou dizendo que todos vão passar por isso. E eu dizia: não, Senhor, eu quero. Então, naquele momento, era um momento de muita dor, de muito choro, mas eu ia com aquele choro até o final. Porque conforme eu vou andando sobre as ordenanças do Senhor, o Senhor vai liberando os recursos. Ainda que não seja exatamente naquilo que você precise. Às vezes, a mulher fala assim: eu preciso do meu casamento restaurado, mas ela está obedecendo, ensinando seu filho no caminho do Senhor. Ela vai acessar um recurso que vai tratar com o seu casamento. Mas como? Se ela está acessando uma ordenança de educação dos filhos. Mas o Senhor sabe da necessidade dela para ela continuar a educar o filho. Ela vai precisar que o sacerdote também esteja. Então, conforme você vai andando nas ordenanças do Senhor, os recursos vão vindo sobre a sua vida. Que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A igreja te adora. Deus abençoe sua vida, seu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso dia 3, nossa terceira aula, nossa terceira ministração dessa jornada, desse seminário, onde nós estamos trabalhando a construção dos 3 altares do lar. Você estava ouvindo um pouquinho da Lulu falar com você. Amanhã ela vai estar conosco aqui um pouquinho, introduzindo, orando com a gente. Enquanto isso, no meu coração quero te dar um abraço de boas-vindas a esse dia tão especial, aonde nós temos a construção do altar da mesa, e pode ter certeza que vai ser muito marcante para o seu coração. Enquanto isso, vamos gastar mais uns 2, 3 minutos aqui, adorando o Senhor, preparando nosso espírito, nossa alma, nossa mente, para podermos entrar nesse lugar onde a transferência do Espírito da Palavra acontece. Vamos adorar o Senhor. Teu amor está ganhando forma, teu amor está ganhando forma em mim. Ele está ganhando forma, o teu amor, Senhor. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. E eu vou nessa noite, e eu vou, Sim, Senhor. me esvaziar pra você.
esvaziar, me esvaziar. Nessa noite eu vou pra você. Em mim, tudo em me ganhar. Ah, o teu amor está ganhando. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Ele está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Te damos graças, Senhor. Te damos graças por essa noite, por mais um dia na Tua presença, por esse terceiro dia, o dia do meio, o dia do pêndulo, do equilíbrio, Senhor, desse seminário, desse encontro, dessa jornada que estamos com os Teus filhos e filhas por todos os lugares e arredores do mundo. Eu oro para que o Teu Santo e bom Espírito venha trazendo a transferência daquilo que a Tua palavra chama de pão da presença, que está sobre o princípio bíblico da mesa. Nós glorificamos o Teu nome nesse lugar. E desde já eu apresento a cada um que está conectado conosco, que adentrou, Senhor, nessa jornada, que adentrou nesse seminário, que adentrou, Senhor, nesse plano de reconstrução e de construção dos 3 altares do lar. Eu quero declarar e consagro a cada um dos Teus filhos e filhas na Tua presença, em nome de Jesus. E a você, nosso muito bem-vindo, bem-vinda, você que está conosco nesses dias, e estamos muito felizes com você, com a sua jornada aqui conosco. Precisamos muito do Espírito de Deus e da graça, do favor do Senhor, para irmos mais para dentro disso que o Senhor tem nos proposto, que é essa jornada bíblica, essa conferência, esse seminário chamado A Construção dos 3 Altares do Lar. Então, eu não sei, você que já está conosco aqui, né? Quem esteve ontem com a gente, quem esteve na segunda, esteve ontem com a gente, eu quero realmente parabenizar você que está aqui neste terceiro dia. Conforme os dias vão se passando, muitos vão às vezes nos deixando, mas a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Que Deus abençoe o seu comprometimento com a transformação da sua casa. Volto a repetir, que o Senhor abençoe o teu comprometimento com a transformação da sua casa. Eu quero lembrar vocês de que essa é uma jornada e nós estamos seguindo uma sequência que nós acreditamos ser pontual para você entender e aplicar dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro da sua casa. Começamos a semana falando sobre derrubando os altares do inimigo dentro de casa, né? É claro que não são altares que a gente levanta do tipo dobra o joelho ao diabo e levanta um altar de oração ao diabo. Não é disso que nós estamos falando de altares, pontos de conexões com o reino das trevas, que de uma maneira, às vezes, inconsciente, por distração, ou até mesmo por um tempo de negligência, isso vai sendo construído dentro da nossa casa, pontos de conexão, porque
Altar nada mais é que um ponto de conexão que transporta você do reino físico para o reino espiritual. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer da semana. Nós estamos no nosso terceiro dia. Você foi abençoado com o conteúdo desses 2 dias? Me diga onde. A gente falou aqui sobre o altar de oração. Eu espero que você tenha sido abençoado. Se você está sendo abençoado, dê o seu oi aí, deixa a gente saber, coloque aqui nos comentários esse contato, essa interação. Por isso, leve muito a sério o que nós vamos abordar hoje, amanhã e sexta-feira. A Bíblia diz que o povo, meu povo, ele perece, ele padece por falta de conhecimento. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu coração, que ouviu o clamor do Espírito e tem colocado a sua vida se expondo à palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, tudo que eu preciso fazer é me expor a ela. É como a chuva. Se exponha à chuva e você se molha. Você não precisa ter muita técnica depois. É se expor e deixa que a palavra de Deus vai tocando. Por isso, parabéns para você que está investindo na sua casa nesses dias. Às vezes a gente vê homens e mulheres colocando a culpa no diabo por conta da situação difícil que estão enfrentando em uma área da sua vida. E sim, o diabo age contra a sua vida, mas a Bíblia diz que nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo, e sabe o que acontece? Ele vai fugir de nós. É isso que a Bíblia diz. Isso quer dizer que muitas das coisas que nós achamos que é o diabo, na verdade, é apenas falta de conhecimento. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Os problemas da igreja nos dias atuais tem muito mais a ver com ignorância do que com o diabo. Aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática, a Bíblia diz que é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E é por isso que nós queremos te ajudar a compreender quais são as palavras de Deus a respeito da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, da sua vida espiritual, para que a sua casa não pereça. Muito pelo contrário, ela seja inabalável como a casa que foi construída sobre a rocha. É por isso que fazemos seminário como este, mas também muito mais além, vamos muito mais além, investimos muito também, como na plataforma da Casa Real, aonde nós temos um investimento alto de tempo, de dedicação, de ensino, de instrução, onde nós colocamos mais de 20 anos da nossa vida ministerial depositada ali, semanalmente. E hoje, ao final desta live, nós vamos trazer muito mais informações sobre a Casa Real. E vamos abrir as inscrições para que você que deseja ser um aluno e deseja ser parte dessa grande família, vai ser possível a partir de hoje. A Casa Real, para você que ainda não conhece, porventura não sabe do que se trata ainda, é importante que você saiba, ela é uma plataforma de ensino online. Isso mesmo. E ela contém uma série de materiais voltados para a edificação da sua vida e da sua família. Nós costumamos brincar aqui que ela é uma Netflix celestial. Isso mesmo, porque dentro dela você vai encontrar muita coisa. São 13 seminários, são mais de 50 ministrações dentro desses seminários, como Na Casa como no Céu, o Casamento à Prova de Fogo, a Mulher Real, Criando Filhos nos dias atuais. São 13 seminários que a gente tem lá dentro, são 17 cursos, como a Mulher Virtuosa, Os Pais e o Bebê, Como Crescer em Autoridade Espiritual, Cura nas Finanças, enfim. Temos 5 séries de ministrações lá poderosíssimas. A série da Maldição Hereditária é muito forte, limpando a lepra da minha casa, e Deus se move por meio de ciclos. São 3 das muitas séries que tem lá dentro, e eu tenho certeza que você, conhecendo a Casa Real, você vai encontrar muito nutriente e muita ferramenta transformadora. Nós temos mentorias semanais ao vivo, né? Obviamente, se é semanal, é toda semana. Nos encontramos ali dentro de uma mentoria coletiva, e eu volto dentro da mesma semana para um encontro pessoal chamado Foco na Palavra. Eu amo o Foco na Palavra. Tem muito mais dentro da Casa Real. Tem conteúdo para casais em crise, para pais que têm dificuldade com os filhos, esposas com problemas com o marido,
para maridos que precisam aprender a assumir a posição de autoridade bíblica dentro do seu próprio lar. E tem conteúdos para todo cristão que deseja mergulhar mais fundo na palavra de Deus. Nosso propósito é construir um exército de famílias curadas, para então poder curar também. E se você quiser fazer parte deste exército, fica aqui comigo até o final desta live. Nós vamos abrir uma grande oportunidade para que você possa fazer parte desse projeto que tem abençoado e transformado tantas famílias. São muitos os testemunhos. Você nem imagina o quanto a nossa casa ela está empenhada e o quanto ela se alegra com os muitos testemunhos que a gente tem recebido. São mulheres que vêm até nós compartilhar como finalmente estão conseguindo edificar as suas casas com sabedoria, despertar os sacerdotes dos seus maridos. São homens que nos procuram, que têm conseguido assumir uma posição diante de Deus, de suas esposas, filhos voltando para casa, para o convívio também com a igreja, e essa é a nossa maior recompensa. Nessa jornada você está tendo esse acesso gratuito a esse tipo de conteúdos que a gente produz aqui. Nós produzimos eles continuamente dentro da Casa Real. Inclusive, dentro de alguns dias, a gravação dessas 5 aulas, 5 ministrações, elas vão estar exclusivas dentro da Casa Real, assim como as demais ministrações que realizamos desde a fundação da Casa Real. Quando você se inscreve na Casa Real, além de você se tornar também um apoiador de ministrações como essa, você também financia a produção e a distribuição dos conteúdos gratuitos que hoje a gente publica nas redes sociais semanalmente. A gente tem muito conteúdo gratuito também. Nós vamos ministrar ao Senhor sobre o princípio bíblico da mesa, e que isso não é um conceito, não é uma pregação, não é uma narrativa, é algo tão poderoso e transformador que o reino das trevas tem se levantado para combater. Mas são altares ao inimigo que vão ter sido derrubados. Um altar ao inimigo em detrimento do altar da mesa, por exemplo. Ontem tem gente que almoça com a família, tem gente que almoça com o Globo Esporte, almoça com Cidade Alerta, almoça com outras coisas, mas o Senhor está nos aplainando e alinhando. Eu não quero me delongar muito. Eu vou aqui pedir para você abrir a sua Bíblia. A gente já colocou na presença de Deus desde o início e oramos mais uma vez para que o Espírito de Deus nos introduza nesse lugar, aonde a transferência do Espírito da palavra dele, em nome do Senhor. Vamos lá? Se você puder abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 25. Êxodo 25, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Vamos lá? Êxodo 25, 1 e 2. Já está na tela aí? Diz assim. Hoje eu dei uma grifadinha para ajudar melhor. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Versículo 8, mais embaixo. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Continua deixando aqui, Eduardo. Tá daquele jeitinho? Sim. Então tá. Enquanto eu falo aqui no cantinho da tela, eu quero que você preste atenção aqui na Bíblia e você vai ver que Deus disse: eu quero que vocês vão construir um tabernáculo, uma casa, um santuário. Eu vou morar nela, eu vou habitar no meio de vocês. E sabe o que ele fala? Dá para ver o títulozinho aí logo em seguida? Como que começa? Qual é a primeira coisa que é construída, gente? A arca. A arca da aliança. E dá para ver aqui, meu dedinho aparece? Não, né? Aqui, no ladinho está escrito o propiciatório. Por quê? Porque a arca e o propiciatório, eles tinham o mesmo composto. O propiciatório acoplava a arca em 2 querubins. Por quê? Por quê, John?
Porque nada que Deus começa, Ele não começa que não seja pela sua presença. Por isso que Ele não começou fazendo muro, nem portão, nem parede, nem fundamento, nem nada. Ele começa pela arca. Porque tudo que Deus faz tem que começar pela presença dEle. Então Ele manda fazer a arca e o propiciatório, onde os querubins protegiam a arca. Se eu fizer isso aqui, dá para ver aí, Eduardo? Tá. Ok. Agora o que acontece? Qual é a próxima coisa a ser feita? Aqui, versículo 23, só para você entender. Versículo 23. Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados de largura. Pronto. Pode trazer para mim aqui, Eduardo. O que estamos mostrando aqui? Nós não vamos delongar aqui. Nós só queremos mostrar que o dia Deus mandou fazer uma casa. Uma casa. E nós vimos ali, no versículo 9, diz que tudo que o modelo que você viu no céu, você deve fazer. Deus pediu para fazer uma casa e Ele iria morar dentro. E essa casa, ela começa a ser feita do lugar mais íntimo, na arca, aonde ficava um ambiente chamado lugar santo dos santos. E todo homem, toda mulher que entende um pouquinho de Bíblia, ele vai saber que essa casa, ela era tripartida. Ela tinha um pátio, depois um lugar santo e o santo dos santos. Entre o santo e o santo dos santos havia um véu que separava, que falava sobre a queda humana, que falava sobre a separação do homem para com Deus. Mas olha que interessante, John. Sabe o que era? Quem entrava lá do átrio, vinha vindo. O último elemento antes do véu, sabe qual era? A mesa. A mesa. E vai dizer, se você puder voltar, Eduardo, vai falar ali, farás a mesa, aonde, versículo 30, porás, versículo 30, deixa eu dar uma relevância aqui, deu? Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Esse pão da preposição no hebraico é chamado pão da presença, ou o pão da face, ou o pão do rosto, mas em hebraico é conhecido como pão da presença. Em cima da arca havia o pão da presença. Deus mandou fazer uma mesa. Essa mesa nunca houvera sido feita dessa maneira antes, porque essa mesa ela era feita mais ou menos no padrão da nossa de hoje. Ela tinha pé, a mesa do Egito era no chão, era o padrão que Moisés conhecia. Só que agora Deus fala, e aqui eu não quero me delongar aqui, mas se eu puder colocar isso dentro do teu espírito, porque nós estamos falando de coisas espirituais. Porque essa mesa aqui, ela é física. Eu preciso entender um mundo espiritual que é regido por meio desses pontos físicos. E Deus estabeleceu que a mesa, em cima da mesa tinha um pão da presença. Por quê? Porque isso é um princípio bíblico. A mesa, ela é um altar. Altar é um lugar de transferência. Altar é um ponto de conexão. Sabe, John? Às vezes a gente acha que o diabo, ele vem para atingir a finança, ele bota enfermidade. Não. Satanás, ele trabalha nos pontos de conexão que o homem e a mulher têm com Deus. Só para você ter uma ideia, um dia na Babilônia, Daniel era um homem imbatível. Os inimigos de Daniel queriam derrubar Daniel. Eles mesmos diziam, esse homem não tem defeito, esse homem não deixa um furo. Bom, vamos fazer uma coisa. Começaram a seguir Daniel, mapear a vida de Daniel. Sabe o que eles descobriram? Que 3 vezes ao dia ele orava. Aí que eles fizeram? Bom, vamos construir uma estátua para Nabucodonosor. E ninguém mais pode dobrar o joelho diante de nada que não seja arca. O que o diabo estrategou? Cara, a fonte de alimentação desse cara precisa ser cortada. A gente precisa tirar o fio da tomada. Descobriram. O diabo foi lá desligar ponto de contato que Daniel tinha com o universo de Deus. Os altares são pontos de contato, pontos de transferência, onde o céu alimenta a nossa casa. E a mesa
ela estava antes do véu, ela tinha sobre ela o pão da presença. É um princípio bíblico. A Bíblia está nos mostrando que quando você aciona o princípio da mesa, o pão da presença se manifesta. O véu, você transpõe o véu e acessa a arca, acessa a presença de Deus. E ali corações são tocados, corações são curados, corações são nutridos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você que está escrevendo, Eduardo, escreve aí. A restauração dos lares passa pela restauração dos altares. Vou repetir. A restauração dos lares passa pela restauração dos altares. O pão nosso de cada dia, dentro do Pai Nosso, isso não é um apelo de provisão. Isso é um apelo de encontro à mesa, diariamente. Porque Deus estabeleceu um princípio. O princípio da mesa. Onde o pão da presença se manifesta. Que mesa? Essa mesa comum. Essa mesa que você tem na sua casa. Que você toma um café. Que você almoça. Que você janta. Deus estabeleceu o princípio da mesa. Aonde quando um homem, uma mulher, pessoas sentam à mesa para comer o pão físico, para comer o arroz, o feijão, o ovo. Ali, um princípio espiritual é acionado. E sabe de uma coisa? O pão da presença vem. O véu é transpassado. E de uma maneira inexplicável, de uma maneira invisível, de uma maneira sobrenatural, o Espírito de Deus, ele toca coração, ele desmantela altares que o diabo vem trabalhando e que vai minando o coração de marido, de esposa, filhos, com insatisfações, com queixas. Sabe o que diz? Por exemplo, o Salmo 23, Salmo 23, se você puder ter aí comigo, olha aqui na tela comigo, Salmo 23, para você pegar o que a gente está falando aqui. Salmo 23, versículo 5, olha o que diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Como que é isso? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Deixa eu ser prático com você aqui. Deixa eu ser prático. Sabe, o seu filho sai de casa, ele vai para a escola, às vezes lá ele passa por um momento difícil, às vezes coisa boba de adolescente, passa por um bullying, passa por um fora que ele ganha do menino, da menina, que seu filho ou a sua filha está se envolvendo, ou está tendo o coração mexido. Às vezes um professor é usado pelo diabo para trazer vergonha, ofensa. Às vezes ali ele é humilhado, às vezes ali ele é assediada por uma proposta ruim. E sabe de uma coisa? O inimigo, ele vai ferindo o coração, ele vai minando o coração do seu filho, da sua filha. Se ele chega em casa e tem uma mesa posta, e ele senta na mesa com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, ali, simplesmente, o princípio bíblico da mesa foi acionado. O pão da presença se manifesta de uma maneira invisível, sem nenhum tipo de estratégia humana. O filho, a filha, do nada, lança um comentário na mesa, você olha o olhar que está estranho, você olha uma frase que vem estranha, que não é comum a ele, não é comum a ela, e de repente, aquilo é aberto, o pai, a mãe, pode acessar o coração do filho, acessar o coração da filha, e ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. Ali o adversário cai, ali o inimigo cai. Mas imagina, às vezes o pai, marido, até mesmo esposa, filho, filha, vem de um ambiente hostil, vem de uma situação decepcionante, vem de uma situação de vergonha,
vem de um assédio, chega em casa, não consegue contato com a mesa, encontra um lugar frio, vai na geladeira, pega alguma coisa, entra no seu quarto com o seu celular e ali o inimigo, ele alimenta aquela dor, se prevalece daquela situação, quando a Bíblia diz que ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. É porque ele está falando para mim e para você que o princípio da mesa, quando devidamente acionado, ele quebra barreiras, ele desmantela argumentos de Satanás, pensamentos de Satanás, ideologias de Satanás, feridas, assédios que porventura passa no coração do membro da família. Quando ele cai à mesa, ele é derrubado. Quando um homem e uma mulher entendem o princípio bíblico da mesa, ele nunca mais olha o café à mesa do mesmo jeito, ele nunca mais olha o almoço do mesmo jeito, ele nunca mais olha a janta do mesmo jeito. Você sabe muito bem, Jesus, ele quando ele estava para ir à cruz, ele entrou num lugar muito difícil. Sabe o que ele fez antes de se despedir para ir para a cruz? Sabe o que Jesus fez antes de se voltar em direção ao seu Calvário? Ele reuniu todos os seus discípulos à mesa. Ali, ele fez uma Páscoa, uma ceia à mesa. Ali foi uma conversa muito difícil. Ele teve que falar com Judas sobre a traição. Ele teve que falar com Pedro sobre a negação. Ele teve que ver os seus discípulos brigando para quem ia tomar o lugar dele. Foi momentos difíceis, foram conversas difíceis ali. Mas ali, ele pôde, inclusive, beijar o seu próprio inimigo, porque Jesus entendia o princípio da mesa. Na mesa, antes de ir para a cruz, Jesus armou uma mesa. E sabe o que ele fez ali, John? Ele tentou explicar a cruz para os seus discípulos. Sabe o que aconteceu? Ele foi para a cruz e os seus discípulos não entenderam a cruz. Não entenderam. Seus discípulos simplesmente ficaram dispersos. Pedro, depois da negação, ele foi voltar a pescar. Os discípulos de Emaús, frustrados, decepcionados, foram embora para a sua aldeia, ainda que tinha uma palavra de promessa: depois de 3 dias eu vou ressuscitar, eu quero que vocês me encontrem em tal lugar. Ficou todo mundo desolado, decepcionado, o coração frio. Sabe o que Jesus fez? Jesus foi atrás deles depois de ressuscitado, e Jesus trabalhou com eles sobre a mesa. João, se você puder vir comigo em João, capítulo 21. João 21, no versículo 15. Aqui Jesus já ressuscitou. Sabe onde ele vai? Ele vai atrás de Pedro. Eu não vou ler os versículos anteriores porque não dá tempo. Ele vai atrás de Pedro. Pedro já tinha voltado a pescar. Pedro já tinha desanimado. E todo cheio de culpa, tinha negado Jesus 3 vezes. Ouviu o galo cantar, achou que tudo estava acabado para ele. Mesmo que Cristo tivesse ressuscitado, não tinha mais planos com Pedro. Pedro estava com o diabo enfervescendo a cabeça dele, carregado de culpa, de remorso. Negou Jesus 3 vezes. Ele falou que ia até o final. Ele falou: todo mundo pode te negar, menos eu. Sabe o que acontece? Jesus vai atrás dele. E sabe o que Jesus faz? Chama ele para o gabinete pastoral para confrontar Pedro. Não. Jesus chama Pedro para uma mesa. Jesus prepara uma mesa. Sabe por quê? Olhe para mim, mesmo que eu estou aqui no cantinho da tela. Porque quando Jesus queria praticar curas físicas, ele fazia isso no público. Mas quando ele precisava restaurar o coração, ele trazia para a mesa. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João,
tu me amas? Ali Pedro entristeceu por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 15, depois de terem comido, volta para mim aqui. Claro, não precisa ser um teólogo, nem um homem cheio de revelação, para entender que Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora Jesus 3 vezes pergunta a Pedro se Pedro o amava. Jesus estava trazendo à tona uma cura, arrancando Pedro da culpa, tirando Pedro daquele lugar, devolvendo para Pedro o chamado, o ministério. Por quê? Porque a mesa é um lugar onde se recupera destino. A mesa é um lugar onde se restaura laços quebrados. Na mesa os corações se desarmam. Dois dos discípulos estavam tão aborrecidos, foram embora, conhecidos discípulos de Emaús, você sabe, isso está em Lucas capítulo 24. E Jesus foi atrás deles, mas eles estavam com os olhos meio que cegos e não conseguiam perceber que era Jesus. Até que Jesus leva eles para a mesa. E sabe o que acontece? No versículo 30, deixa eu ver se eu acho, tem versículo 30 aqui, tem. E aconteceu que quando estavam à mesa, tendo ele partido o pão, o abençoou, e tendo partindo-lhes, deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha para onde que Jesus levou os discípulos de Emaús, para eles poderem ter os olhos abertos, para ver o Cristo ressuscitado. Enquanto Jesus caminhava com eles no caminho ali, de Emaús, eles ouviam Jesus, mas não reconheciam o Cristo ressuscitado. Jesus traz eles para a mesa. Por quê? Porque Jesus sabia do poder que a mesa tem. Porque a mesa é um princípio bíblico. Deus colocou a mesa dentro do templo, dentro do tabernáculo, um passo antes do véu. A mesa, o véu separava a mesa da arca da presença, porque o Senhor sabe que o encontro da família à mesa, no pão físico, no pão com ovo, no arroz sem carne, não importa, quando o princípio bíblico é acionado, o pão da presença, ele se move e de uma maneira inexplicável, de uma maneira invisível, de uma maneira não palpável. O pão da presença, ele rasga o véu da birra, o véu da rebeldia, o véu da ignorância, o véu do vício. Corações são acessados e o Senhor sabia como trabalhar isso. E uma das coisas mais lindas, John, que o poder da mesa tem, é de devolver honra. A mesa, ela tem o poder de devolver honra. E das marcas mais fortes da Bíblia é que quando Davi assumiu o trono, os filisteus tinham matado toda a família de Saul, do rei de Israel, o rei anterior. Só ficou um aleijado dos pés, um moço chamado Mefibosete, aleijado dos pés. Sabe o que acontece? Quando o rei Davi assumiu o trono, ele é uma tipologia do Cristo. Ele pergunta, tem alguém da casa de Saul que eu pudesse abençoar? E disseram, não tem ninguém. Só tem um aleijado dos 2 pés, Mefibosete. Davi disse, pois chame-o. Sabe onde isso está? Isso está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Eu vou abrir aqui para você estar comigo. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Aí diz assim, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas teu pai, eu te restituirei as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão para sempre na minha mesa. Que pão era esse? A mesa devolve honra. Ele voltou para a mesa do rei. E sabe, John, o rei recebia muitos convidados.
E Mefibosete era aleijado dos 2 pés. Mas ali na mesa, quando eles chegavam, Mefibosete já era da casa, sentava, ninguém via que ele era aleijado, porque na mesa do rei, as suas imperfeições ficam debaixo da mesa. A mesa ela tem o poder de devolver honra. Sabe quando a Bíblia diz, John, Jesus disse assim, ó, se você for fazer uma festa, não convide ninguém que possa te recompensar. Convide quem não possa te recompensar. Não é que Jesus está dizendo que eu faço um aniversário e não vou convidar meus amigos. Jesus não está dizendo que se eu faço uma janta eu não vou convidar alguém que eu amo. Ele só está mostrando o poder que a mesa tem de devolver honra. John, pegue alguém assim de uma vida muito simplória, que você encontra na tua rua, ali, que passa na tua casa, que pede comida ou uma esmola, aquela pessoa que já você conhece, está naquele ponto da calçada, da rua pedindo esmola. Se um dia tu passar com uma Ferrari e der uma carona para ele, ele vai ter a memória que um dia ele andou numa Ferrari. Mas se um dia tu preparar um almoço na tua casa, como se você fosse receber um amigo, assim como eu, e você convida esse cara e põe na mesa, uma mesa posta para ele comer, ele nunca mais vai esquecer na vida. Porque a mesa devolve honra. Por quê? Por causa do pão da presença. Por quê? Porque isso é um princípio bíblico. Por isso que o diabo trabalha tanto. Para que famílias não almocem mais juntos. Para que família não tome mais café junto. Agora, até as mobílias modernas só põem como é que chama isso? Uma bancada de frente para a parede. E a pessoa conversa com a parede. Ou já come com o celular. Ou come com o jornal, com o filme, com os gols, com uma reportagem. Mas os homens e as mulheres de Deus, que estão recebendo um chamado do Senhor e querem se reconectar com o Senhor. A restauração do lar passa pela restauração de altar. Restauração dos lares passa pela restauração de altares. E hoje nós estamos falando sobre um altar poderoso. O altar da mesa. Isso não veio de uma era, de um rei, de um povo. Não. Deus chamou Moisés e disse, na minha casa, onde eu habito, tem mesa. Porque a mesa rasga o véu. E ela lubrifica relacionamentos. A mesa tem esse poder de ir atrás de pessoas. Ela devolve honra. Sabe de uma coisa? Me veio à mente o poder que a mesa tem de restituir honra. Você lembra quando o filho pródigo voltou para casa? Deus disse assim, ó, compra um carro zero para ele. Vai lá, faz um escritório bonito, um quarto com uma cama bem bonita. Não. O filho pródigo chegou em casa, o pai falou, põe uma mesa para ele. Porque a mesa devolve honra. A mesa, sabe? Eu tenho a minha mesa é famosa. O cafezinho da Lulu é famoso. E as pessoas têm até esse desejo. Pastor, eu quero tomar um café com você, você fala tanto. É porque nós sabemos o poder da mesa. Sabe, John? Pelas manhãs eu tomo um café com a minha Lulu. É quase uma liturgia. É um cerimonial. Às vezes a gente bate uma fotinho, né? Porque tem um bolinho de banana, tem a bananinha frita, o cuscuz que o Genivaldo trouxe lá de Neópolis e me ensinou. E hoje eu não passo uma manhã sem comer cuscuz com ovo. A Lulu faz o cuscuz e ela frita o ovo, eu misturo os dois e ponho um pouquinho para ela, um pouco para mim. Ela põe a bananinha frita. Nós sentamos ali, nosso café dura entre 1 hora e meia. Ah, pastor, mas você pode. Olha, depende muito do valor que você dá para cada coisa. Depende muito do valor que você dá para cada coisa. Sua vida é regida pela sua escala de valores. A mesa, ela tem um poder de restituir poderosamente. A mesa, ela é libertadora. Você sabia, John? Números capítulo 33, eu acho que nós temos. Números 33, tem na Bíblia números, sabia? Tem. Números 33, versículo 3 e 4. Olha o que diz. Partiram, pois, de Ramassés, no 15º dia do 1º mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Quando eles ceiaram, eles comeram a Páscoa,
saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto esses quem? Os egípcios sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os seus deuses executou o Senhor juízo. Os filhos de Israel saíam de dentro do Egito com seus filhos no colo, olhavam para trás. Sabe o que acontecia? Os egípcios estavam enterrando seus filhos. O que separava quem tinha filho no colo e quem estava enterrando o filho? O que tinha comido na noite anterior? Que tipo de mesa tinha na noite anterior? Porque uma mesa entendida pelo princípio bíblico e o valor e o poder que ela tem, você não precisa espiritualizar a mesa, não. Ela já é espiritual por si só. Você não precisa, não é que você não pode rir, brincar ou conversar. Não. Nós estamos falando do princípio, porque isso é um altar. Altar são pontos de conexões espirituais. É por isso, John, que no espiritismo, você sabe, espiritismo baixo, pode falar nome aqui? Não pode? Umbanda, candomblé, macumba, tudo isso envolve mesa de comida. Por quê? Porque sabe o poder espiritual que isso tem. Mas como um filho, uma filha de Deus, um homem, uma mulher de Deus, põe uma mesa e diz, antes de sentar marido, antes de sentar esposa, antes de sentar filho, aquele que põe a mesa, sabe, Senhor, essa mesa tem um pão físico, porque ela atrai um pão da presença. Isso é poderoso. A mesa ela tem um poder tão poderoso de curar o coração, que Jesus preferia. E sabe de uma coisa, João? E o que a gente faz, João, com aquele filho difícil, hein? Sabe aquele filho difícil? Aquela filha difícil? Aquele irmão difícil que o teu pai e tua mãe tanto pede para você fazer alguma coisa, se ajuda. Aquela esposa difícil, aquele marido difícil. Aqui eu vou pedir para abrir. Quero que você abra comigo aqui, Marcos capítulo 2. Isso aqui nós temos que ler junto. Marcos capítulo 2. O versículo 15. Olha o que diz. Achando-se Jesus à mesa. Achando-se Jesus aonde? À mesa. Na casa de Levi. Estavam juntamente com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Porque estes pecadores eram em grandes números e também o seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos, por que ele come e bebe com os publicanos e com os pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu, os sãos não precisam de médico, sim, os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Porque ele sabia que na mesa o poder que ela tem de tirar a rebeldia, de arrancar o vício. Por quê? Porque o vício, a rebeldia, a amargura é um produto final de um coração que foi ferido, de um coração que machucou, de uma experiência negativa que entrou uma ofensa, e às vezes o pai não sabe explicar, a mãe não sabe explicar, não se sabe resolver isso, mas Deus deu um altar, chamado altar de oração, para o casal criar uma vida íntima, saudável. Criou o altar do leito, e para a família ter relacionamentos saudáveis, nutrir relacionamentos, Deus estabeleceu o princípio bíblico da mesa. A mesa, ela é um lugar onde o coração ferido, ele ganha cura, ele ganha restauração. Nós não estamos falando de você hoje dar um almoço para alguém e esse alguém ser transformado. Não. Nós estamos falando de um altar que precisa ser devolvido. Sabe, John, uma coisa que acontece, às vezes, uma mãe, ela está na vida moderna, e eu não estou julgando, só estou falando que é uma verdade. Às vezes ela está tão envolvida na vida moderna, e dentro da vida moderna dela, ela precisa dar uma papinha para sua criança de 2 anos, de 3 anos, e só que na vida corrida, ela tem 5, 10 minutos para fazer isso,
Então, se ela sentar com o seu filho, sentar com a sua filha, e for dar uma papinha, colher por colher, olhando no olho, interagindo. Tem que fazer aviãozinho, tem que esperar com paciência. Aquilo vai levar 30 minutos, 40 minutos, ou quem sabe 50 minutos. Não dá para a vida corrida de hoje. Se eu colocar um celularzinho ali na frente, com um desenhinho, essa papinha é dada em 5 minutos. Só que a criança não tem relação visual com a mãe. A criança acha que quem está dando a papinha é a Pepa, quem está dando a papinha é a galinha pintadinha, e ela perde essa transferência de conexão. Se a papinha é dada assim, demora mais, é mais dificultoso, mas há uma conectividade no olhar. À noite, uma criança que chora, a mãe consegue ter uma percepção melhor. Se aquilo é uma dor real, se aquilo pode ser até mesmo uma birra, ou só uma incomodação, se carece levar no médico, se não, porque o espírito da maternidade, ele está em conexão, em conectividade, porque o pão da presença opera essa conexão. Por isso nós precisamos voltar a esse lugar aonde o altar da mesa, ele é devolvido para os seus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Vai precisar de fé, vai precisar de perseverança, porque quem entende esse princípio vai ter que ter perseverança no Senhor. Para quê? Para atrair os seus para esse lugar. Não adianta querer agora curar, fazer a campanha da mesa. Não adianta a gente querer fazer agora a campanha da mesa bonita, da taça de cristal, porque não é isso. Nós precisamos recuperar o espírito, o altar, e aí sim, podemos aqui ter uma estratégia, aqui, outra lá. Mas em primeiro lugar, precisamos recuperar o espírito do altar, da mesa. Por isso, você que é mãe, você que é pai, pastor, hoje meu marido já nem almoça mais na mesa. Pastor, meu filho, os filhos já vão direto para o quarto. Eu vou lá, às vezes até botam comida, eles não se interessam. Calma. Saiba, tenha sabedoria. Ou você me diz, pastor, nossos horários não batem, realmente é difícil. Cada caso é um caso. Trabalha com o que você tem. Trabalha com o que você tem na mão. Uma vez que você conceber no coração, os recursos começam a ser entregues na sua mão. Lembra Zaqueu? Que por sinal, Zaqueu, Jesus levou para dentro de casa para curar o seu coração. Jesus levou para a mesa também. Jesus disse para Zaqueu, eu vou na tua casa hoje. Sentou na mesa, ele é um cobrador de imposto. De repente, o Senhor, o coração dele foi afetado. Zaqueu disse assim, hoje, Senhor, eu vou pagar todo mundo que eu devo. Você conhece a história de Zaqueu? Ela é contada na salinha do cultinho das crianças. E lá eles ensinam que Zaqueu devia muito. Eu não sei se Zaqueu devia muito, mas ele fez uma decisão. Eu vou pagar todo mundo que eu devo. Eu te pergunto, você acha que Zaqueu, ele porventura, tinha dinheiro para pagar todo mundo? Eu não sei. Uma coisa eu sei, quando ele falou isso, Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Por quê? Porque quando você conserta aqui dentro, os recursos do céu já começam a ser trabalhados. Jesus não falou para Zaqueu, como tu vai pagar todo mundo, agora você vai prosperar, vai ficar rico. Ele disse, não. Zaqueu acionou um princípio espiritual. Ele não acionou um princípio sobre finanças. Ele acionou um princípio espiritual. Hoje, eu vejo esse altar da mesa sendo atacado em muitos lares. Aquele aconchego da mesa. Aquele lugar onde o Senhor acessa os corações. Essa semana ainda, alguém me disse, nossa filha estuda numa escola, são 7 horas por dia.
E agora a gente fez. E ela estava meio estranha. E a gente fez uma férias de uma semana. Uma semana passeando. Uma semana junto, Bel. De manhã, de tarde, de noite. Ela disse, quando ela voltou para casa, ela disse, essa é a minha filha. Essa que voltou para casa, aí falou o nome da menina. Essa é a minha filha. Aquela que foi viajar comigo já não era mais. Essa que voltou é a minha filha. Uau! Não foi a férias, não foi o passeio, não foi nem o Beto Carreiro, ou sei lá o que ela tinha ido passear. Não, simplesmente se devolveram. O pão da presença é o pão da face. Tu sabia, Bel? No original, pão do rosto, pão da face. Porque a mesa te coloca nesse lugar. Ouça, acredita no que o pastor Juscelio está te falando. O altar da mesa, ele precisa ser restaurado. Você não precisa espiritualizar o altar da mesa. Não precisa querer agora, não adianta se prostrar diante da mesa e fazer assim, porque isso não é o caso. A mesa já é espiritual por si só. Só o princípio é que precisa ser acionado. E você, homem, você, mulher, você, filho, filha, eu não sei. Deus começa sempre com um. Deus começa sempre com um. Talvez você comece a acionar o princípio da mesa com mais força, com mais intencionalidade. Talvez não tenha nenhuma reação na primeira semana, não tenha nenhuma reação na segunda semana, mas pode ter certeza no que o pastor Juscelio está falando. O pão da presença, ele começa a recuperar o seu trabalho. O pão da presença começa a trabalhar em seu favor. O pão da presença, ele vai entrando. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, tua casa vai sofrer transformações poderosas através da reconstrução, do aperfeiçoamento desse altar chamado altar da mesa. Você escute, creia, alguém vai precisar acreditar nessa instrução. E nós precisamos voltar para a mesa. Nós precisamos voltar a olhar a nossa família nos olhos, pão da face, pão do rosto, e enxergar o ser humano que necessita do Espírito Santo, tanto quanto a gente, ao invés dos problemas que ele pode causar, aquilo que a gente pode de acusar nele. Foi isso que Jesus viu em você, foi isso que ele viu em mim. O Deus que te vê em todos os argumentos possíveis, ele tem todos os argumentos possíveis para te acusar, mas ele escolheu te perdoar, ele escolheu te amar. A mesa é um lugar de perdão. Você sabia que a mesa começou no céu, Moisés construiu ela na terra, mas ela vai voltar, Bel, no céu. Sabe o que vai acontecer quando, do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com eles na boda do Cordeiro. Nós vamos nos encontrar com ele. Vai ter uma mesa posta. Ah, mas eu não acredito em arrebatamento, a minha teologia. Não rasgue essa parte, essa folha da Bíblia. Deixa ela ali. Nós vamos nos encontrar com ele para a boda do Cordeiro. A mesa é um lugar de perdão, de restauração de relacionamento. Não é fácil, eu sei, mas entendo. Eu não estou dizendo que a partir de hoje você tem que se esforçar para mudar algo entre você e seu marido, entre você e a sua esposa, entre você e seus filhos. Não, porque não é por força e nem por violência, mas é por meio do meu Espírito, diz o Senhor. É Ele que opera em nós e através de nós. Se o Espírito Santo não mudar o seu coração, os seus olhos vão continuar enxergando apenas problemas. Mas quando Deus consegue mexer no meu e no seu coração, você vai ser capaz de enxergar o verdadeiro problema, que é a falta que o seu filho, a sua filha, marido, esposa tem com o verdadeiro Pai. E o pão da presença proporciona isso. Se você é capaz de entender isso, se as coisas estão ficando um pouco mais claras para você, de segunda-feira até agora, é porque Deus escolheu se revelar primeiro para você, para te usar como ferramenta de transformação para a sua casa. Sabe o que está escrito em Hebreus? Que Noé, divinamente avisado das coisas que iriam acontecer, preparou uma arca. Vou repetir isso. Está escrito em Hebreus, não vou ler agora. Moisés, divinamente avisado sobre as coisas que iriam de vir, preparou uma arca. Quem é na sua casa?
que está divinamente avisado sobre as coisas que hão de vir. É com você que Deus conta. Talvez você ainda não se veja como alguém capaz para isso. Talvez você olhe para si e pense que não tem mais força para dar, não tem mais nem amor para entregar, lhe falta força, lhe falta até mesmo vontade. Mas Deus decidiu abrir os seus olhos e alcançar a sua casa. E se Ele decidiu te usar, Ele também vai te capacitar. Ele também vai te dar condições. E por acreditarmos no que Deus está fazendo na sua vida hoje, nós construímos a maior plataforma de discipulado das famílias que existe no Brasil. Foi pensando em pessoas como você e como tantos outros que aceitaram o desafio de apostar na restauração, na cura, na manutenção, na edificação da sua família, da sua casa, e desfrutar disso. Foi por conta disso que nasceu a Casa Real. E é disso que tenho certeza você precisa, não é mesmo? Não é só você, sou eu. Nós precisamos de um lugar que nos ajude, sabe? O reforço que nos ajude a entrar nesse lugar que oferece recurso para a restauração do nosso lar. Você precisa ser curada por Deus para poder curar a sua casa. Você precisa ser curado por Deus para poder curar a sua casa. E quando a sua casa for curada, Deus usará de toda a sua família como cura para muitas outras casas. E assim nós vamos restaurar a maior obra missionária de Deus no mundo, que é aquilo que Ele chama de família. Se você está aqui hoje e sente que não dá, se você acha que não vai conseguir, que as coisas estão muito difíceis, ou que apenas te falta esperança em ver as coisas mudando, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você imagina que elas sempre foram assim, não vão mudar, eu e a minha casa queremos dar as mãos para você. Nós queremos trilhar junto com você uma caminhada de restauração, cura e salvação para a sua casa, para a sua família, dentro da Casa Real. É por isso que a gente se encontra semanalmente ao vivo, dentro da Casa Real, porque nós acreditamos que essa é uma batalha que se vive toda semana e nós vamos fazer parte dessa batalha com você, porque esse tipo de guerra não se vence sozinho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Casa Real, ela tem sido um lugar tão transformador, que eu mesmo, por questões de agenda, por questões de compromissos, já pensei em diminuir ou até mesmo não levar adiante, mas os testemunhos são tantos que não tem como a gente parar. O encargo do Senhor está sobre nós. E se você não sabe direito sobre isso, mas a Casa Real, ela é uma plataforma online desenvolvida para trazer os princípios do reino de Deus para dentro do seu lar. Ela é, como eu costumo dizer, como uma Netflix celestial, que você pode acessar do seu celular, do seu computador, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, de forma simples e prática. O Senhor está levantando um exército de família para viverem a plenitude do plano de Deus, e na Casa Real você vai encontrar todos esses ensinamentos necessários para fazer parte desse exército. Eu gostaria muito que você realmente pensasse sobre isso. Ou talvez você está aí e pergunta: pastor, mas para quem especificamente a Casa Real ela é destinada? Quem é o seu alvo? Quem é o seu público? Irmãos, a Casa Real é para pais e mães que desejam criar seus filhos nos caminhos do Senhor, casais que possuem problema na comunicação, diálogos entre eles, pais que já perderam o coração dos seus filhos, mulheres que querem ativar o sacerdócio dos seus maridos, casais onde um dos dois já não é convertido ou está distante do Senhor, cristãos que desejam melhorar o seu entendimento de Bíblia, famílias necessitando de um alinhamento bíblico, profissionais que desejam destravar a prosperidade bíblica dentro do seu lar, pais, maridos, filhos que querem viver uma vida familiar debaixo da graça, da vontade, do favor de Deus. A Casa Real é para pastores e líderes que se dispõem a aconselhar e auxiliar outras famílias. Sim, tem muitos líderes ali dentro da Casa Real também. A gente tem conteúdos específicos, direcionados. Inúmeras pessoas que se valem da Casa Real estão ali
para fortalecer seus ministérios a servir o corpo de Cristo. E muitos ministros do Senhor têm encontrado na Casa Real ferramentas poderosas para ativar e aperfeiçoar o seu próprio chamado. Então, se porventura você ainda pensa sobre isso, eu quero dizer que a Casa Real, ela é a solução que a minha família encontrou para estar do seu lado em todos os seus desafios. Hoje, se você olhar meu celular, eu ainda hoje estava olhando, eu tenho 330 e poucos WhatsApp para responder. São 330 e poucos contatos para responder. A maioria deles é pedindo um aconselhamento ou coisa assim. Não tem como fazer isso. Então, criamos a Casa Real. Que ela vai ajudar para trazer cura no seu casamento, na criação de filhos, na sua vida profissional, no seu cuidado com a sua casa, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. E eu sei que muitos aqui têm um certo medo, uma preocupação de que seus casamentos acabem, que seus filhos se distanciem dos caminhos do Senhor, que as coisas nunca vão mudar, vão continuar sempre do jeito que está. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o perfeito amor, ele lança fora todo o medo e ele te dá fé para agir. Não permita que a sua mente seja preenchida por preocupações, medos, inseguranças, negatividade. Não, seja confiante. Seja confiante e se mova em parceria com o Senhor em direção à plenitude, à mudança que Deus tem para a sua vida e para a sua casa. Eu sei que você deseja mais do Senhor sobre a sua vida. Eu sei que você deseja mais do Senhor sobre a sua casa. Eu sei que às vezes só te falta saber exatamente como fazer, caminho, que botão apertar. E nós queremos te ajudar com isso. Nós queremos te ajudar. Como fazer isso? Bom, deixa eu te explicar então. Na Casa Real, dentro da plataforma, você vai encontrar conteúdos poderosos. Muitos cursos tem ali. Tem o curso Esposa e Mãe, os pais e o bebê, a educação integral, pais felizes, filhos seguros, como crescer em autoridade espiritual, cura nas finanças, acho que a saúde emocional da mulher, o poder da espera, nós temos cursos de homens ali, eu acho que deve ter uns 5, 6 cursos de homem, seja homem, um chamado para a responsabilidade, tem um curso sobre como vencer a ansiedade, enfim, sem contar os muitos seminários que nós temos, poderosos seminários dentro da Casa Real. Inclusive, esta jornada, ela vai passar a estar dentro da Casa Real já nos próximos dias, exclusiva lá dentro. Além dos encontros semanais ao vivo, como já lhe falei, através tanto da mentoria coletiva, como do foco na palavra, a gente está toda semana junto, olho no olho. Nós não podemos baixar a guarda, como diz Neemias e Esdras, lá de uma mão a ferramenta para o trabalho, na outra mão a espada. Tá bom? Então preste atenção. Se você se tornar um membro da Casa Real ainda hoje, tem um bônus significativo para você, que é o livro físico, Os 3 Altares do Lar, e as 6 Masterclass. Sim, 6 Masterclass são Masterclass exclusivos, são aulas especiais que eu preparei, muito poderosas, como pilares para o aconselhamento familiar, uma aula especial sobre casamento e divórcio, a sexualidade dos nossos filhos, homens, ordem em meio ao caos, perdão, um caminho para a liberdade, finanças de devedor a investidor, enfim. Inclusive, os 2 livros que a gente tem, Esposa e Mãe, Família, Sua Origem, Seu Destino, estes vão em online para você, digital. Já o livro Os 3 Altares do Lar, esse não, esse vai físico, tá bom? Nós temos cursos ali dentro que você precisa ter contato, porque isso traz muita restauração. Nós temos um curso construindo pontes relacionais entre pais e filhos, pais de filhos jovens e adolescentes. Esse curso, deixa eu lhe dizer uma coisa, ele vai brotar, vai se transformar futuramente num livro, mas ele está entrando agora. Você, inclusive, você que é aluno da Casa Real, espere por esse curso, ele vai estar entrando, um curso que a gente gerou exclusivo
para um relacionamento de pais, né, pai e mãe, com filhos jovens e adolescentes, nas demandas dos nossos dias. Mergulhamos nisso. Nós temos muitos adolescentes que passaram a nos ouvir, muitos adolescentes. E Deus deu uma graça para o meu genro, Eduardo, para a Isabel, nossa filha. Eles são pastores de jovens, pastores de adolescentes. Dia após dia, trabalhando o coração dessa garotada, vendo os dilemas deles com os pais, vendo o que eles estão assistindo, o que eles estão acessando, por que eles têm esse pensamento. Então, é um mergulho profundo. Só isso, para você que tem filho adolescente, para você que tem filho jovem, só isso, né? Caberia, sim, um mergulho agora. Se por acaso você tiver alguma preocupação de como acessar a casa real, a plataforma, fique tranquilo. Se talvez você tenha dificuldade um pouquinho com a internet, com o computador, eu quero te informar que nós temos uma equipe de suporte dedicada 100% a todos os membros da Casa Real. Eles vão poder te atender, te ajudar, até que você consiga acessar e assistir todos os conteúdos que você deseja com muita tranquilidade. Então, você não precisa se preocupar, tá bom? Então, é isso aí, glória a Deus. Você pode olhar um pouquinho a Casa Real por dentro. A Belzinha ainda está aqui, agora já arrumamos até uma cadeira, uma poltrona para ela, que ela vai poder colaborar um pouquinho sobre a Casa Real. Bel, que você quer aproveitar, mostrar um pouquinho, quer conversar? Eu vou responder algumas perguntas que o pessoal fez, eu vou mostrar um pouquinho, se o iPad me contribuir aqui, ó. Eu acho que vai ter que botar o dedo nisso. Isso, eu vou mostrar um pouquinho como que é a Casa Real por dentro. Eu vou responder algumas perguntas aqui antes e vou colocar. Eu não tenho tempo, consigo assistir a qualquer momento as aulas? Sim, gente, todas as aulas, seja foco na palavra, seja mentoria, você consegue assistir depois. Ela vai passar ao vivo é sempre mais legal, mas é para isso que você está na plataforma, para que você possa fazer no seu tempo, a sua forma. Nós temos alguns alunos do Japão, então, obviamente, raras vezes eles estão conosco ao vivo, mas são super assíduos e, enfim, a gente sempre estão nos comentários e tudo mais, eles assistem tudo. Então, você vai fazer conforme o seu tempo, amém? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não sei se a Casa Real realmente vai me ajudar. Eu não sei qual que é o seu problema de você que está perguntando isso, mas eu posso te falar que dentro da Casa Real hoje, nós iniciamos a Casa Real em 2020 e nós já tivemos tantos testemunhos naquele ano, sendo que não tinha poucas coisas dentro da Casa Real. Só que tudo que está lá dentro é baseado na Bíblia, na palavra do Senhor, que realmente é o nosso manual de vida do cristão. Mas hoje, 4 anos depois, é tanta riqueza de conteúdo, eu vou aproveitar agora para mostrar um pouco. Então, você sendo homem, mulher, pai, mãe, filho de Deus, você vai encontrar a ajuda que você precisa ou o auxílio que você necessita, eu tenho certeza. Eu vou aproveitar essa pergunta para mostrar um pouquinho. Tá na tela que o... Vai colocar na tela? Vai colocar? Vai espelhar? Espelha na tela, consegue? Mais pad. Bora. Só um segundinho. Tá bom, eu vou... Vou ver se eu consigo achar as Mostra outras tudo, perguntas. depois abre. Vou ver se eu consigo responder mais alguma pergunta enquanto não aparece na tela. Tá na tela. Já tá? Foi? Tá na tela? Gente, eu vou mostrar aqui alguns dos conteúdos que a gente tem dentro da Casa Real, de acordo com o tema. Então, para fortalecer o seu casamento, nós temos esse seminário aqui, os 3 altares nos lares, que foi um dos primeiros seminários que nós fizemos voltado para casamento e família. E eu acredito que é o nosso campeão de testemunhos. E até hoje, quando o pai traz essa ministração em algum lugar presencial, ou quando entra um aluno novo na plataforma e... Ela gerou um livro, né, filha? mergulha nesse seminário, ou pessoas que leem o livro, nós recebemos testemunhos assim, porque a palavra de Deus, às vezes, ela chega... eu não sei explicar, se o pai sabe explicar isso melhor, mas existe algo no Senhor que vai além do tempo. Então parece que quando às vezes você assiste, você que se conecta com aquela mesma unção que o Senhor derramou aquele dia naquele seminário. E os 3 altares do lar, ele fala sobre o altar da mesa, o altar do leito e o altar da oração.
que são os pilares que sustentam uma casa, um casamento. Seminário Assim na Casa como no Céu. Esse aqui é uma série. A gente vira e mexe as mentorias, a gente faz uma série, umas 3, 4 ministrações dentro do mesmo tema, que depois a gente condensa isso, coloca aqui na plataforma como uma série. Todos esses conteúdos têm e-book, ou seja, da mesma forma que você está recebendo, o material escrito para que você possa estudar, que você possa imprimir, enfim, para quem gosta de ler, para poder ler no iPad, no celular, como você preferir. E aqui, só sobre fortalecimento de casamento, nós temos todos esses conteúdos que eu vou... Acho que eu não estou mais conseguindo passar aqui para o lado, mas é infindável. Se você colocar lá na lupinha da Casa Real e escrever casamento, você vai ver o tanto de mentorias e cursos que vai aparecer ali. Para ajudar na criação dos filhos. Acho que agora eu consegui passar para o lado, foi. Aqui, tanto mentorias como cursos. Tem um curso meu de quando eu nem era mãe ainda, que fala sobre pais felizes e filhos seguros. E eu tinha muito receio de falar para crianças e para pais, enfim, nessa época, justamente por não ter ainda a experiência. E eu sempre colocava isso, né, em xeque, enfim, apresentava isso. Olha, gente, eu ainda não sou mãe, o que eu falo é baseado na criação que eu tive, na palavra de Deus e no meu trabalho com crianças. E eu não mudaria hoje uma vírgula daquilo que está lá, porque aquilo é Bíblia. E ainda que eu faça diferente na minha vida, a verdade não vai deixar de ser a verdade, porque talvez alguém não cumpra ela. Então, o que está lá, eu poderia muito acrescentar, a gente aumenta o nosso lastro de misericórdia, mas a palavra do Senhor não muda. Essa aqui é uma masterclass para você que vai assinar o plano anual, vai ganhá-la. A sexualidade dos nossos filhos, muito pertinente para os dias de hoje. Eu e o pai fizemos essa masterclass juntos. E aqui, Criando Filhos nos Dias Atuais, maravilhoso seminário. Educação integral, despertando pais, resgatando filhos. Uma dificuldade absurda que eu estou de mexer nesse iPad. Para ajudar na construção da mulher sábia, nós temos muito conteúdo especial para a mulher. Depois, para os homens, para o sacerdote do lar, cursos voltados especificamente para homens e tudo com material escrito. Se você precisar acessar, você consegue comentar ali, colocar sua dúvida e a nossa equipe vai estar repassando para a gente para poder responder você. Enfim, então eu tenho uma certeza no meu coração para você que perguntou que sim, o conteúdo da Casa Real vai te ajudar. Uma outra pergunta que estava aqui, se eu tiver dúvidas durante o curso, eu acho que eu já respondi. Você pode colocar ali nos comentários do próprio curso e a nossa equipe vai direcionar essa pergunta para a gente e vai estar respondendo para você dentro da plataforma. Eu acho que é isso. É isso aí, então. Lembrando a você que se você, porventura, queira conhecer um pouco mais dentro da Casa Real, antes de tomar qualquer decisão, você pode se inscrever e você pode mergulhar dentro da Casa Real por 7 dias, vasculhar tudo. É claro, são mais de 300 horas de conteúdo, então você não vai conseguir fazer isso em 7 dias. Só que você vai poder mergulhar no máximo que você puder e depois de 7 dias, você, se porventura nunca aconteceu, mas se você entender que não quer prosseguir, você pede o seu estorno e o seu reembolso acontece de maneira tranquila e segura e rápida, só que isso até 7 dias. Não vai querer fazer isso no 8º dia, porque daí o sistema não vai liberar para você, tá bom? Então, nós vamos sortear o livro, né, filha? Sim, senhor. Vamos sortear o livro. Eu vou pedir para o pessoal passar aqui para mim os nomes dos sorteados. É importante você saber também, os nossos materiais, eles são produzidos com a mais alta qualidade, tanto audiovisual como escrito. É uma equipe de profissionais super gabaritada. É claro que isso traz um custo alto para nós, mas para podermos continuar entregando esse conteúdo de excelência por meio da internet, e a gente não vai fazer de outra maneira, nós queremos que todos possam fazer parte da família Casa Real
e por isso a gente vai reduzindo o máximo que pode o valor do custo. Hoje o que a gente consegue fazer é algo tão, eu acredito, tão acessível, menos de uma pizza por mês, você é enriquecido e acessa um caminho de transformação tão glorioso. A nossa equipe já está compartilhando o link com você aí, para você se tornar um membro da Casa Real. Estamos te esperando do lado de dentro, a minha casa. Clique no link e entre para a Casa Real, tá bom? O link está aqui nos comentários, só para você saber. Se você entrou para a Casa Real ontem, hoje, nos avise aqui nos comentários, deixa a gente saber que você já está do lado de dentro. E eu quero te dar os parabéns, quero te dar as boas-vindas por essa decisão. Né? Envie aí, tô dentro, Casa Real, aqui nos comentários, só pra gente saber. Já vi tá vários bom? comentários de gente que já entrou com uma dúvida aqui, outra ali, mas o nosso pessoal já está respondendo para você conseguir entrar e acessar tudo. E eu vou passar aqui o nome dos sorteados. Lembrando a você que as inscrições, elas têm tempo limitado. Então, não fique de fora, não. Aproveite essa oportunidade. Se você puder se inscrever hoje, abrace esse combo de bônus que tem só isso, só as 6 masterclass, o curso que vai ser entregue sobre as realidades, a sombra das realidades espirituais, o nosso tempo de leitura bíblica com pais e filhos. Só isso seria tão rico. Então, não fique de fora, se inscreva hoje mesmo. Eu e minha casa esperamos você dentro da Casa Real. Vamos sortear? Lá? Já está sorteado. Sandra Regina Moura. A gente vai esperar dar o ok nos comentários? Já tá o ok, já tá online, então tá. Sandra Regina Moura. Olha, um homem. Uhul! Pablo Cardoso. Difícil, que geralmente só a mulherada que ganha. E Fernanda... Eu ia dizer, Pablo, qual é a música, mas ia ficar denunciado a minha idade, então... E Fernanda, vai lá, pai, que seria esse sobrenome? Tem muita Fernanda ansiosa nesse momento para saber se Fernanda Hagsman. É Hagsman. Não é Souza, gente, não é Silva, não é Santos. Não, é isso mesmo, tenho certeza que eu acertei a pronúncia. Olha! Fernanda Hagsman. Hagsman. É isso aí, é maravilhoso. Então, é inconfundível. Duvido que vai ter 2 Fernanda Hagsman. Bom, gente, deixa eu concluir e orar por você, mas deixa eu falar do meu coração, da minha gratidão de ter você conosco aqui. E você que ficou até agora, ao apagar das luzes, certamente é porque vai além só de um interesse por se inscrever, já tem uma conexão no espírito. Sim. É o encontro de Maria e Isabel, os bebês tremem no ventre, e saber que você está aí até agora, de alguma maneira, isso nos encoraja. Temos um chamado, temos uma vocação, passamos bastante estreitos por conta disso, mas o apóstolo Paulo falou uma coisa linda. E ele disse o seguinte: eu tenho por certo que as tribulações do tempo presente não tem como se comparar pelo peso de glória que em nós há de ser revelada. Então, eu queria que você pensasse aquela balança do modo antigo, aquela balança que faz assim, 2 bandejas aqui embaixo. Paulo olhou do lado de cá e viu perseguição, tribulação, aflição, e ele olhou do outro lado da bandeja e viu o peso de glória que isso redunda. Ele olhou e disse: não tem como se comparar. Peso de glória é muito maior. Então, por isso que a gente sente esse peso de glória e essa gratidão, e quero declarar que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém. Que o Espírito do Senhor te conduza a águas profundas, que o Senhor te dê um coração de perseverança, que eu quero orar e declarar e acreditar que esses 3 dias juntos, certamente o barro já está mais amolecido, os espinhos estão alguns retirados, porque todos nós estamos nesse processo. Eu quero orar e te abençoar. Amém. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso. Sim, Jesus. Por essa jornada de 3 dias, leve, tão Obrigada, gostosa, Jesus.
mas com tanta carga de unção, Sim. de espírito e de palavra. Eu oro e abençoo esse homem, essa mulher, esse servo, essa serva, esse filho, essa filha. Nos dá a graça, Senhor, de permanecer firme, que eles permaneçam firmes e fiéis à proposta do Senhor para as suas vidas. Que a casa deles sejam guardadas, que a casa deles sejam abençoadas. Eu quero declarar em nome do teu Filho Jesus Cristo, cada homem, cada mulher que participou desse seminário, nos dias que se seguem, enquanto estiverem dormindo no seu leito, que essa palavra, a unção dessa palavra, ainda esteja reverberando dentro do seu espírito, fazendo ajustes de medidas, colocando coisas no seu devido lugar, e que teu filho e filha, ao prosseguir das semanas, possam ver o extratos disso acontecendo na sua vida, debaixo do seu teto, no seu trabalho, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Um beijo no coração de todos, e a gente vai ficando por aqui. Você sente saudade das antigas escolas bíblicas? Isso era algo muito comum que vem se perdendo em igrejas mais modernas. Acontece que dentro da Casa Real, nossa plataforma online de ensino, nós temos algo semelhante a uma escola bíblica que se chama Foco na Palavra. Se mantenha no Espírito de Cristo. Se mantenha no Espírito servo. Se mantenha, seja forte e corajoso. Para quê, Gico? Para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Agora, eu preciso saber o conceito bem sucedido. No conceito de Deus. Porque no conceito do bem sucedido, quantos diplomas você tem, Gico? No conceito do bem sucedido, tua casa é casa própria? Nosso conceito de bem sucedido não pode ser segundo o mundo. Ali, tiramos um momento semanalmente para esmiuçar as Escrituras, conhecer a palavra e ouvir o que o Espírito quer revelar aos nossos corações. Eu costumo estudar a Bíblia versículo a versículo com os membros da Casa Real, e se você quiser estudar com a gente, aproveite que as inscrições da nossa plataforma estão abertas. Clique no botão aqui abaixo, faça a sua inscrição. Por um processo que eu achei que nunca mais eu ia conseguir sentir Deus de novo, porque quando você passa por um problema um trauma muito forte, você parece que você não sente, não ouve, parece que Deus foi embora e você ficou, né? Então, a forma com que eles têm ministrado tem sido instrumento de cura para mim, no meu coração. Nós falamos, poxa, é uma ferramenta interessante para nos ajudar a ter esse suporte que acho que a gente precisa para esse novo tempo. Então agora, talvez eu precise de novas ferramentas para nos capacitar. Elas mesmo testemunham, né? Da mesma forma que elas já presenciaram coisas que não eram muito agradáveis, né? Uma discussão, hoje elas presenciam, né? A harmonia, a paz, o equilíbrio que a gente tem, que é fruto, né? Dessa construção que a Casa Real fez na gente. Você sente saudade das antigas escolas bíblicas? Isso era algo muito comum que vem se perdendo em igrejas mais modernas. Acontece que dentro da Casa Real, nossa plataforma online de ensino, nós temos algo semelhante a uma escola bíblica que se chama Foco na Palavra. Se mantenha no Espírito de Cristo. Se mantenha no Espírito servo. Se mantenha, seja forte e corajoso. Para quê, Gico? Para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Agora, eu preciso saber o conceito bem sucedido. No conceito de Deus. Porque no conceito do bem sucedido, quantos diplomas você tem, Gico? No conceito do bem sucedido, tua casa é casa própria? Nosso conceito de bem sucedido não pode ser segundo o mundo. Ali,
Tiramos um momento semanalmente para esmiuçar as Escrituras, conhecer a palavra e ouvir o que o Espírito quer revelar aos nossos corações. Eu costumo estudar a Bíblia versículo a versículo com os membros da Casa Real e se você quiser estudar com a gente, aproveite que as inscrições da nossa plataforma estão abertas. Clique no botão aqui abaixo, faça a sua inscrição. Por um processo que eu achei que nunca mais eu ia conseguir sentir Deus de novo. Porque quando você passa por um problema um trauma muito forte, você parece que você não sente, não ouve, parece que Deus foi embora e você ficou, né? Então, a forma com que eles têm ministrado tem sido instrumento de cura para mim, no meu coração. Nós falamos, poxa, é uma ferramenta interessante para nos ajudar a ter esse suporte que acho que a gente precisa para esse novo tempo. Então agora, talvez eu precise de novas ferramentas para nos capacitar. Elas mesmo testemunham, né? Da mesma forma que elas já presenciaram coisas que não eram muito agradáveis, né? Uma discussão, hoje elas presenciam, né? A harmonia, a paz, o equilíbrio que a gente tem, que é fruto, né? Dessa construção que a Casa Real fez na gente. Tem um seminário que chama, na casa como no céu. E essa era uma das orações que eu fazia. Falava para Deus que a minha casa teria que ser como um pedaço do céu. Meu nome é Ana e eu sou casada com o Joíris. Nós temos 2 filhas, a Giovana e a Ana Beatriz. E estamos casados há 11 anos. Mas ao todo estamos juntos há 19. O início da Casa Real começou com ela, né? Tipo, ela iniciou. No início, assim, eu não assistia, nem me envolvia. O desejo da mulher sempre é ter o marido do lado, né? Não importa se você está assistindo algo sobre matrimônio, você quer ter o seu marido do meu lado. E ele é sempre distante. Aí eu colocava para assistir as aulas na TV para ele ver se ele ouvia. Então aumentava um pouquinho, aí ele falava assim, abaixa um pouquinho. Aí eu abaixava, então eu tive que ter a sabedoria para também entender o tempo dele. Teve vamos dizer, uma crise financeira. Foi quando eu olhei os cartão, olhei o extrato do cartão, e aí eu olhei lá uma mensalidade, eu falei, o que é isso aqui? Aí eu fui falar para ela, amor, a gente precisa reduzir aqui os gastos. O que é essa mensalidade aqui que tá cobrando aqui? Aí ela explicou. E aí, no início, assim, eu falei, não, vamos cancelar isso aí, porque não tem condições. A gente precisa reduzir os gastos, vamos cancelar. Estava bem no início da pandemia. Alguns dias depois, eu comecei a analisar um pouco a situação, do antes e o depois. Eu falei, cara, pera. Antigamente, por certas situações, a gente estaria discutindo. Hoje não, hoje eu percebo que ela está mais sábia. Ela está sabendo lidar com mais situações do que antes não sabia. Então, tipo, qual é o valor que eu preciso pagar por paz? Vamos dizer assim, por paz no casamento, que é o importante. A partir do momento que eu percebi que teve essa mudança por parte dela, aí eu falei, quer saber? Mantém isso daí. Eu não vou mexer com isso não. Deixa ela estudando. Deixa ela estudando. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ter mais curiosidade. Falei, não, pera, me passa aí o usuário e senha. Também foi uma área que ele mudou. Para Deus que a minha casa teria que ser como um pedaço do céu. E a gente vai estudando, a gente quer aquela aplicação que a gente estuda, não importa se vai demorar muito, mas a gente quer aquela aplicação na nossa casa, no nosso lar. E eu tentando de todas as formas, só que as formas que eu tentava era
do meu jeito, não era do jeito de Deus. Olha, eu não sei a sua situação, mas a Casa Real, ela é um projeto que trouxe na nossa família, no nosso casamento, algo extraordinário que estava faltando, que é a sabedoria de um casamento, a sabedoria do que realmente é o casal. A gente vê casamento só em vídeo, em papel, você assinar, casei, a pessoa fala casei, mas o casamento é muito além do que você subir no altar e dizer um sim, é muito além do que você apenas ir no cartório e assinar, colocar o seu nome e falar eu estou casado. Existe um aprendizado constante entre você e a sua esposa. Assim como a minha casa foi impactada pela plataforma Casa Real, eu convido todas as mulheres a fazer parte disso. Venha ser sábia, porque quando a mulher ela é impactada, ela impacta a sua casa, ela impacta os seus filhos, ela é como um reflexo. O filho vai olhar para ela e vai se espelhar, a filha vai olhar para ela e vai se espelhar nela. E o marido nem preciso dizer.